Bom dia. Depois que a gente falou sobre o tema de não assediar ou enganar monetariamente uma outra pessoa, vamos falar agora um capítulo que fala sobre Emet e Sheker, verdade e mentira. O Perkei Avot fala para a gente que o mundo se sustenta sobre três pilares. Ele fala, Olam Mitkayem ala Emet, Adin ve'ashalom, sobre a verdade, a justiça e a paz. E quando duas pessoas falam a verdade, Hashem, ele traz brachot para o mundo. A Gemara traz para a gente uma história em Sanhedrin, que havia um sábio, duas opiniões, o nome dele era Rav Tavat ou Rav Tivyumi. Ele foi para uma cidade, que o nome dessa cidade era Kushta. Kushta, em aramaico, significa verdade. A gente fala no Brich Shemei, quem presta atenção, Elokad Ekshot. Kshot significa verdade, o Deus da verdade. Então, ele foi para essa cidade e as pessoas lá morriam com uma idade muito avançada. Nunca morriam antes da sua época. Por quê? Porque era conhecido que lá só se falava a verdade. Esse homem, esse rabino, ele era uma pessoa que se enquadrava naquela cidade. Então ele foi morar lá. Ele realmente era uma pessoa que não mentia por nada. Aí ele foi morar lá. E um dia a esposa dele estava, a linguagem é chofefet etroshá. Chofefet etroshá é tipo, estava tomando banho, estava fazendo o cabelo, estava se arrumando. E alguém chegou, bateu na porta e queria falar com ela. E aí ele pensou, o que eu vou dizer? Não é tzniut, não é recato, chegar e falar o que ela está fazendo agora exatamente. E ele falou que ela estava ocupada. Não falou exatamente o que estava acontecendo. Correto ou errado? Correto. Correto? Correto. Perfeitíssimo. Não estava mentindo. Na verdade, eu preciso ver na Gemara, acabei de ver, fui conferir quais foram as palavras que ele falou. Se ele mudou ou ele falou que estava ocupado. Espera aí. Um segundo, faz diferença. Ah, desculpa, ele falou que ela não estava. Aí tá errado. Ah, você nunca escutou do outro lado do telefone que você liga? Manda dizer que eu não tô. A senhora mandou avisar que não está. Ela mandou avisar que não tá. Ela mandou avisar que não está. Então ele falou que ela não estava. E aí, infelizmente, dois filhos dele faleceram. Essa é a história da Guimarães. A pergunta é estranho, né? Porque nós sabemos que tem algumas coisas que você pode mentir, especialmente quando se trata de uma coisa em relação a tzniut. Mas, por outro lado, de forma muito radical, essa história veio mostrar para gente que num lugar onde o nível de emet, de verdade, era muito alto, Hashem, ele cobra e exige também, a exigência é altíssima, e talvez ele deveria falar, está ocupada, ou ficar em silêncio, eu não sei exatamente, não é uma orientação para a gente ir lá e contar as nossas coisas pessoais, privadas, etc. Mas tá lá a história na Guimarães, pelo menos para mostrar para a gente que vamos aprender para as outras coisas. Não estou falando dessa uma coisa que você tem que mentir. Qualquer outra coisa, olha como é grave a gente mentir. Então, a gente pode se aprofundar nessa Guimarães, por que foi dessa forma, por que aconteceu isso, mas pelo menos essa é uma história famosa. E o ponto é de que as pessoas, por falarem a verdade, nunca morriam, ou morriam assim, com uma idade extremamente avançada. Então, falar a verdade... Os filhos, não ele. Aí a outra pergunta, por que Hashem cobra dos filhos e não dele mesmo? Então, normalmente Hashem não cobra dos filhos. Mas tem situações, Hashem, que filhos pequenos, não sei a idade deles, lo aleno, que ainda não chegaram de idade de mitzvot. Isso pode ser, Deus nos livre, longe de nós, longe de qualquer um, que isso Hashem desconta nos próprios filhos. Mas é um outro tema. Na verdade, libera algo. É difícil de falar uma coisa dessas.
Bom, Mas eu vi um rabino falar sim. negócio de aniversários, que a turma comemora aniversários. Ele falou, olha, não deveria comemorar, porque cada aniversário que você comemora Um dia é mais um ano forte. a menos que você tem para viver. Entendeu? Então, Eu não sei que rabino falou isso, mas tem vários rabinos que eu já fiz um estudo aprofundado sobre isso, de que a gente comemora o aniversário, a gente faz questão de comemorar, celebrar a vida. porque é o dia que Hashem falou que o mundo não podia continuar sem você. Você é da opinião do meu primo Vamos lá. de que aqui a Itália da gente é que nem o rolo papel de higiene. Está chegando no final do bolo. Ok, vamos lá. Então, aqui ele traz uma explicação baseada nos nossos sábios, mas em outras palavras, o que ele diz aqui é que o mentiroso tem que ter uma boa memória. Porque aquele que fala a verdade, ele fala a verdade. O mentiroso, quando ele inventa uma história para um, amanhã ele vai ter que inventar uma outra história para dar suporte para a mentira dele. E aí ele vai ter que mentir em cima da mentira e ele vive uma vida extremamente preocupado, porque o tempo todo ele está com medo que alguém vai descobrir o que ele está falando, o que ele estava falando mentira. Então a pessoa que vive com verdade, ele vive com tranquilidade. É difícil a gente confessar a verdade, é difícil você ir lá e falar, olha, eu errei, quem foi que pegou? Fui eu. Quem fez isso? Fui eu. Foi você? Dá um sorrisinho e vai embora. Né? Então, você tem que ter a coragem de falar a verdade. Quem fala a verdade não tem medo de ninguém. Pelo contrário, ele tem medo de Akadosh Baruch Hu. Certo? Ok. Aquele que troca as suas palavras, ou seja, em outras palavras, ele mente, é como se fosse que ele está fazendo idolatria. Toda a ideia da idolatria é você vender um falso Deus. Falso Deus significa quando a pessoa está querendo algo de bom para ela e a pessoa ela quer um atalho. Supostamente a ideia da idolatria, você reza para a idolatria, agrada a ela e pronto, já é suficiente, não precisa de mais nada, não precisa submeter a um ser maior chamado Akadosh Baruch Hu, você corta um caminho. Só que todo atalho acaba te custando caro lá na frente. E tem uma frase, a gente não vai entrar agora nos detalhes, mas de maneira geral, quando você dá a tua palavra em negócios, eventualmente, legalmente, você pode dizer, olha, eu falei que eu ia te vender pelo preço tal, mas eu pensei melhor, não vou mais. Certo? Legalmente falando, enquanto você não adquiriu aquele produto, eu posso voltar atrás. Mas existe uma frase que os sábios instituíram, que é como se fosse um xingamento, que é uma clalá, uma maldição. Você chega e fala, olha, você deu tua palavra, você não quer ir atrás, tem detalhes, eu não vou entrar em qual situação a pessoa recebe isso, mas eventualmente a pessoa deu a sua palavra e não vai cumprir, então os sábios falam, olha, tudo bem, eu não tenho como te castigar, mas esse indivíduo, ele tem o direito de te amaldiçoar. E tem aqui o texto que ele pode falar, coisa pesada. Ele fala, Mishepará, aquele que descontou em cima, aquele que retribuiu para Dora Mabul, para a geração do Mabul, que Hashem foi lá e fez o dilúvio, vai retribuir para todo aquele que não cumpre a sua palavra. Então, às vezes, só isso já é suficiente para o cara falar, tá bom, então eu mantenho a minha palavra. Então, são situações específicas, não é que você vai agora sair xingando todo mundo que falou uma coisa e não é tão simples, mas uma coisa bonita e interessante, que para você falar essa frase, você tem que ter uma permissão muito especial, uma situação muito específica, nesse texto que os sábios estipularam. Significa que em qualquer outra situação, você nunca pode amaldiçoar alguém e falar, olha, Deus nos livre, te pague, não no bom sentido, isso a gente não pode falar de forma nenhuma. Tem situações muito específicas que os sábios deram para a gente essa opção, que eu acredito mais do que a maldição, é uma ameaça para a pessoa acabar e voltar atrás, mesmo que legalmente ela poderia se isentar. Ou se a pessoa falar que ele tenha a sua paga, que ele tenha a sua retribuição, sem falar o que é. A gente não pode falar isso para um outro Yehudi. Não. Deixa que a Hashem julga. Porque quando a gente vai lá
e deseja o mal para outra pessoa, do além, não, Deus vai lá, vai levantar a tua ficha. Quem é você para amaldiçoar o próximo? Então, não vale a pena. Isso é um trabalho que a gente tem que ensinar desde criança. Como toda a Torá, mas esse tipo de coisa é algo natural do ser humano. O que acontece? Eu já comentei que uma vez eu vi um TED Talk que falava o seguinte, que fizeram um estudo e etc, e que quando o teu filho chega e ele mente para você, a primeira vez, você tem que fazer uma festa. Que bom! Que o cérebro dele já está tão avançado que ele já entende causa e consequência. Até agora se perguntava quem comeu chocolate, ele fala eu. Mas depois que ele agora já entende que se ele falar eu, ele vai ficar sem a sobremesa, então ele já está com uma visão lá para frente, então ele já sabe que, então eu vou falar que não fui eu, aí eu garanto minha sobremesa. Então ele já entende, então você tem que celebrar, quer dizer que o cérebro dele já está funcionando. Esse era o TED Talk. Isso não é a nossa visão. Por quê? Mas o ponto é de que o ser humano, a partir do momento que ele entende que se eu falar a verdade, supostamente eu vou sair perdendo, então é melhor eu mentir. E isso é tão enraizado, e eu me pego muitas vezes fazendo isso, de que a nossa resposta é tão instantânea para a gente proteger o nosso ego, que a gente já nem percebe. Porque o nosso ego eu quero preservar. Como que eu vou preservar? A melhor forma, entre aspas, é eu encobrir. E pronto, eu me preservei. Quem fez? Não fui eu. Mas como você fez uma coisa dessa? Não foi bem assim. Não estou nem falando que você não fala que não foi. Fui eu. Não, mas a situação, por quê, etc. O que a gente está querendo fazer? Encobrir o nosso ego. Então, a pessoa que, quem teme Hashem, não tem medo de ninguém. Você pode ser honesto e nada melhor do que... Uma vez eu chamei a atenção de um funcionário aqui e ele falou, de fato, eu errei. O que eu vou falar agora para ele? Acabou. Se ele vai começar a dar desculpa e começar, aí ele vai provocar mais uma situação pior. Na hora que ele fala, eu assumo, eu errei, não estava atento, não prestei atenção, pronto. A gente acha que é pior confessar. É muito melhor confessar. E falando das crianças, então, os professores, eles têm que ensinar desde criança, porque é uma coisa que o ser humano se acostuma e com muita facilidade. Na hora que a criança vê que, teoricamente, eu menti, meu pai não descobriu, deu certo, eu saí ganhando, então a gente vai alimentando esse pensamento e esse comportamento. Então, é o nosso papel, desde criança, ensinar para eles e falar sobre a verdade e várias vezes, de várias formas, com rinur, através da boa educação, que isso não aconteça. E aqui ele fala uma coisa ainda mais interessante. Eu já fui professor de escola e em inglês se fala os fatos da vida. A gente espera para um determinado momento, a idade, que a criança vai poder entender de uma forma saudável. E é bom e importante os pais transmitirem como que funciona o relacionamento íntimo e etc. E na Torá, você está estudando com uma criança Humash Bereshit, está lá no começo. Aí você vê, por exemplo, Adam e Adá et Havá, logo no começo. E o homem conheceu sua esposa. Depois tem lá várias e várias situações. Vamos pegar Yehudá e Tamar. E não faltam situações que a Torá fala de uma forma explícita. O que eu faço como professor? A história das abelhinhas. História das abelhinhas. Se for na épocas normais, antigas, eu falaria normal. Que hoje, com essa coisa que não pode isso, não pode aquilo, você vai ter que contar uma história diferente. Não. Porque pode... Calma. Aí depende da idade. Não, depende da idade. Achei que você ia falar... Então, entrando nesse tema, que é um tema muito importante, de que antigamente você até poderia pensar que você consegue blindar os seus filhos de influências externas, e eles vão aprender na idade que eles precisam aprender. Sim. Bar mitzvah, bat mitzvah, ou vão aprender por osmose. É uma expectativa errada. Sim. E hoje em dia, todo mundo tem acesso a tudo. Se você não ensinar, ele vai aprender errado de outro lugar, infelizmente. Então, a gente tem que ensinar. Mas, ainda assim, a Torá fala que quando a gente fala de assuntos íntimos, assim como a gente falou antes, que a mulher estava lá tomando banho, etc., então, não deve se ensinar para um grupo de pessoas. Por quê? Vamos supor, eu estou ensinando para você, o outro escuta meia palavra, e como o instinto do ser humano
ele é muito forte em relação a isso, então um escutou e o segundo está pensando em outra coisa, viu meia palavra, então o Rabino falou que pode. Então pode, então está tranquilo. Então tem que ser feito de uma maneira muito reservada, e normalmente os pais têm essa obrigação, não vai fazer em um ambiente de escola, mas hoje em dia, às vezes, os pais não ensinam, a escola da própria criança ensinar sobre se proteger, Deus nos livre de abusos, etc. Então você tem que ensinar isso, mas tem que saber ensinar isso de uma forma de Kedushá, dentro de um contexto de Kedushá. Afinal de contas, todos esses assuntos são Kedushá, é a coisa mais sagrada que existe, e se você ensina de maneira sagrada, a pessoa vai ter, Bezrat Hashem, uma vida equilibrada, uma vida saudável. Então, qual que é a orientação? Eu estou lá ensinando Bereshit, então você não pode pular. Não é pular, tá? Vamos pular esse. Aí você já desrespeita a Torá. Se você fala que essa parte eu posso pular, então amanhã ele vai pular outra parte, que ele não está a fim de cumprir aquela lei, etc. Então você não pode pular nenhuma parte da Torá. O que você não pode fazer é mentir, traduzir errado. Que também você está distorcendo a Torá. Você deve falar de uma maneira mais sutil possível, sem entrar em muitos detalhes. E se surgir perguntas, etc., aí você orienta os pais que conversem, que ensinem, se for o caso, ou você fala, quando você crescer, você vai aprender, talvez isso vai instigar mais ainda, que ele vai querer ter mais interesse ainda, mas falar de uma maneira que, se você, professor, está seguro com você mesmo, se para você esse é um assunto de Kedushá, e simplesmente é uma coisa que, assim como tomar banho é normal, tem nada de errado, mas não é uma coisa que vai sair, o rabino não vai sair falando para todo mundo que a esposa dele está tomando banho, tá certo? É uma coisa normal, uma coisa boa, saudável, mas é uma coisa íntima, e aquilo que é íntimo a gente reserva. Se você tem uma joia muito especial, você vai usar ela num dia especial. Se você usa ela todo dia, ela se torna banal, se torna uma coisa já do dia a dia, ela perde o valor dela. Essa é a maneira que a gente enxerga, tem muito que falar a respeito, mas vamos continuar. Ou seja, mesmo quando a tua ideia é proteger a pureza, assim por dizer, a ingenuidade de uma criança, ainda assim você não pode mentir. Imagina quando a gente fala de qualquer outro tema. Então, com que idade as crianças no Heder começam com Vaikra, né? Sefer Vaikra. Supostamente Vaikra, mas eles estudam talvez simbolicamente alguma coisa de Vaikra, mas logo volta para Bereshit. Porque justo Vaikra tem os fluxos feminino, masculino. A Torá inteira. A Torá inteira. Eu pensei que você ia perguntar que idade você deve ensinar para a criança. Hoje em dia, quanto mais cedo, melhor. Primeiro, quanto mais cedo, mais pureza tem. Segundo, que você nunca sabe que um menino de uma classe pode mostrar e trazer um celular e etc. E já confunde completamente a criança. E é uma coisa muito interessante, que assim que Adam ele pecou, a primeira coisa que Hashem foi lá e falou, que ele estava com vergonha. Hashem fala, você comeu do fruto proibido? Esse assunto é algo naturalmente do ser humano de muita vergonha. Causa muita vergonha. E quando você não sabe lidar com essa vergonha, você fica com vergonha de contar. Por isso, Deus nos livre, muitas pessoas que abusam sexualmente crianças se aproveitam por muitos anos. Por que a criança fala, se alguém deu um tapa na cara, ele volta e conta em casa? Se alguém fez uma coisa dessas, Deus nos livre, longe de nós, a pessoa não conta. É algo que causa muito constrangimento no ser humano. E assim Hashem criou. Esse é um assunto íntimo. Mas tem pessoas que, Deus nos livre, podem se aproveitar dessa situação por ele ser algo íntimo. Então, o mais saudável é você prevenir, ensinar de maneira saudável, educar as pessoas, educar as crianças. Isso vai trazer mais segurança, vai trazer muito mais estabilidade emocional. Às vezes, quando criança, a pessoa fala, eu vou assistir qualquer coisa, é legal, tarará, e como isso pesa depois para a criança, causa uma confusão enorme. O Arthur pode explicar mais a respeito. Sim ou não? Posso ajudar. Tá bom. Outro exemplo, é muito comum os adultos quererem manipular a criança. Vai lá, faz isso que eu te dou uma bala. Cadê a bala? Se o teu time ganhar, eu vou te dar uma pizza. O cara esquece, uma criança, eu esqueci da pizza. Você promete, você tem que cumprir. Essa é a oportunidade de você mostrar para uma criança que palavra é palavra. Que mesmo que você é um adulto com muito mais poder, e se
Se não der, não vai acontecer nada para você. Não é uma outra pessoa da tua idade. Você vai lá e você cumpre a sua palavra, mesmo para uma criança. Então, muitas vezes meus filhos falam, mas você prometeu. Isso é muito raro. Eu sempre falo Blineder e não me comprometo. Você está querendo me manipular para me dizer que eu preciso fazer tal coisa que eu prometi. Eu não prometi nada, certo? Então, sempre falar o Blineder, essa é a nossa salvação, melhor saída. Melhor solução de falar. A linguagem que a Torá usa em relação à mentira, a Torá fala, afaste-se da mentira. Midvar sheker tirhak. A Torá não fala, não fale mentira. A Torá fala, afaste-se da mentira. Por quê? Quando você já chega perto, você vai ver se você já está dentro. Então você tem que se afastar da mentira. Não são muitas mitzvot que a Torá fala, afaste-se dela. A Torá fala, cumpre o Shabat, não descumpre o Shabat, não matarás. Você não fala, afaste-se do assassinato. Deus nos livre. Da mentira, você tem que ficar longe. Assim como o tema, o capítulo que eu pulei aqui, que a gente já falou bastante a respeito, que é Shonará, você não tem como ficar perto. Ou você está dentro ou você está fora. Você está perto, você fica nas bordas, você cai dentro com muita facilidade. Então, só para concluir com a famosa frase de que o mentiroso, ele acha que ele engana os outros. Na verdade, ele está enganando ele mesmo. Quem engana a si mesmo é um bobo. E que vantagem tem, hein, você enganar um bobo? Então, essa é... De quem que é essa frase? Nietzsche. Não é... Você acabou de falar uma verdade absoluta, né? Essa foi uma verdade... Ok. Então, a frase não é de Nietzsche, não sei, pelo menos eu acho que é uma frase que vem dos nossos livros. Mas a gente sabe que quando a gente engana o outro, nós estamos nos enganando. E quem engana a si próprio é bobo e não tem vantagem em se enganar um bobo. Por que você está enganando a si próprio? Porque tem aquela história, aquele cara chegou numa cidade, ele foi, fez a viagem e voltou para casa. E aí ele falou, eu enganei todo mundo lá. Por quê? Eu falei para eles que meu nome é Yankel. Na verdade, meu nome é Moishe. Ninguém ficou sabendo. Bom dia. Bom dia. Tem uma frase Do Nietzsche. uma historinha do É do Nietzsche mesmo? Ele era contra. Ele não admitia a existência de Deus, essas coisas, né? E o cara pichou na parede. Deus não existe, assinou Nietzsche. Aí outro cara passou no outro dia e escreveu: Nietzsche está morto, Deus. Você lembra aquela história do... Tem várias histórias. Israel. Tem várias histórias, mas uma eu vi diretamente da pessoa. Que o médico chegou e falou, paciente, você tem 1 mês para viver. Passou um dia, o médico morreu atropelado e o cara está vivo até hoje. Você não é Deus para falar quanto tempo o outro tem para viver. Está na mão de Hashem. Bom dia. Bom dia. Bom dia.